Hoje é o dia mais feliz da minha vida e agradeço a oportunidade de estar aqui. Infelizmente não estou acompanhado da Giovana, mas estou acompanhado dos instrumentos aqui, né? A gente tem que ser grato por tudo que a gente tem, que seja mais simples, né? A gente tem que ser grato até pelos bens que a gente tem, porque eles são úteis a nós, né? Imagina quanto a gente tem para agradecer e esquece. Vamos falar, né? Kardec perguntou sobre tudo aos espíritos. E ele perguntou, inclusive, sobre, né, obstáculos à reprodução. As leis e os costumes humanos, né, que têm o objetivo de obstar, né, ocasionar obstáculos à reprodução, são contrários à lei natural? A resposta é que tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei natural. Aí Kardec já vai de novo, perguntando: há espécies de seres vivos e animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nocivas a outras espécies e ao próprio homem, que seria uma vítima. Comete ele então um ato repreensível, né, contra essa reprodução? Então a gente poderia, aquelas pragas, aqueles bichos daninhos que comem a plantação, seria mais ou menos isso que ele está falando, né? A resposta é: Deus dá ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Então aqui fazer um parênteses. A gente poderia ter algumas outras religiões que não gostam do controle de natalidade, poderia dizer assim, e que eles acham que não, que o sexo para a reprodução é o que dizem, né? Porque consta na Bíblia, mas aqui, ó, a gente levanta uma hipótese, né? Você pensa, o que seria mais digno? Você, um casal que não tem condição de criar um filho, né? Segurar por um tempo até se organizar, né, financeiramente para dar um suporte pro filho, ou aquele outro que faz sem pensar e não tem nenhuma estrutura para fornecer para os filhos, né? E que acabam que passam miséria e sofrimento. Muitos, a gente sabe que, infelizmente, né, muitos pais não criam os filhos que acabam depois vivendo na rua e na rua conhecem as drogas, enfim, né? Então os espíritos falam sobre isso, né? Que a gente não deve, né, falando da reprodução, né, não deve entravar, né? A procriação, enfim, mas só se for, né, se tiver necessidade. Então, o que isso quer dizer? A gente pensa assim, ah, a gente poderia de, cuidar das pragas que estão na colheita. Aí você pensa, ah, não, mas é errado, né? Mas ao mesmo tempo, aqui fala sobre a necessidade, né? Então a gente deve usar da melhor forma. E falando sobre filhos, né? Usar os recursos que Deus deu para a gente conseguir ocasionar aquilo de melhor para o filho, né? Sem criar nenhum obstáculo ou então algum tabu, porque a gente é muito as religiões assim, muito regradas em tabu. Ah, não pode usar métodos contraceptivos, né, para impedir a gravidez, mas aí como eu falei, o que adianta você não fazer isso e aí os filhos passarem trabalho, né? Então fala sobre isso essa questão, né? A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso, ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento da causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição lhe foi dado, faz com que, provendo sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies de animais e vegetais que se nutrem, né? Então, o próprio instinto de destruição, né, ele foi criado, né, e dado aos animais com esse enfoque, né, de controle de espécies, né? Porque você imagina, a gente já tá com os dinossauros até hoje ainda, digamos que eles que nunca fossem destruídos, né? Então as coisas têm que se renovarem, né? Que pensar do uso, né, que tem defeito aqui para deter a reprodução, né? Simplesmente para satisfazer a sensualidade. O Kardec pergunta. A resposta é que isso é prova da predominância do corpo sobre a alma, quanto mais o homem está materializado, né? Então era daquilo que a gente fala, né? A gente tem que usar da melhor forma os meios e os recursos que a gente tem. Esse é um tema muito difícil, assim, tá sendo difícil para mim falar, porque envolve muitos tabus das pessoas, mas os espíritos falam disso, né? A gente, então,
A gente já estudou sobre o aborto, que somos totalmente contrários ao aborto, por causa que é uma vida, você querendo ou não, né? A gente, é que nem eu penso, a gente não mataria nenhum gato. Vou dar um exemplo, que tá aqui, ó, eu falo gato porque eu tô vendo aqui. Mas por que que a gente vai matar um bebê que tá só porque a gente não vê, né? Porque é a mesma atitude, só que como tá dentro da barriga a gente não vê, a gente porque eu até comento, quando tem, descobriram vida em Marte, é uma microcélula, assim. Mas quando tá formado, por que que muita gente não considera vida se é um ser vivo que tá aqui? Então aqui fala sobre isso, né? Que se deve tomar as precauções antes, né? Se preparar visto as necessidades, as dificuldades, né? Mas a vida é um patrimônio indiscutível. Eu falo de patrimônio visando do ponto de vista do direito, né? É algo que não tem exceção. O direito à vida é um direito absoluto. Então a gente teria que ver isso, né? Se prevenir, né? Tendo em vista a necessidade, se você tem capacidade ou não, né, de realizar, mas nunca para satisfazer a sexualidade que nem fala ali, né? Então poderia dar ele está querendo falar, né, exemplo daquelas pessoas que vivem, digamos, que vivem disso e fazem inúmeros abortos, né, simplesmente e vivem dos prazeres mundanos, né? Então aqui ele é bem claro em falar nisso, que a gente tem que tomar os nossos cuidados, né? Porque não pode ser prejudicial. A vinda de um ser vivo não pode ser prejudicial, né? De uma forma, então deve ser da melhor forma possível, organizada, porque Deus nos deu inteligência, é o que diz ali, para a gente conseguir fazer um contrapeso disso. E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus. Desculpe se o estudo se ficou meio complexo ou não, mas é que é um tema bem difícil assim. E não deu bola se eu falei alguma opinião que vocês discordem, porque é normal discordar. E é isso, a gente tá aqui estudando, né? É uma pena não ter mais gente pra gente poder debater esses assuntos, né? Mas aqui é uma proposta que eu tenho pra gente começar a estudar, porque eu sei que muita gente, né, não gosta de ler, muita gente tem preguiça de ler, não tem um livro, ou né, simplesmente prefere ouvir o vídeo no YouTube. Então é isso, tá tudo certo, todas as formas de estudo são válidas. Não pense que porque você lê, você é mais do que uma outra pessoa, do que aquela pessoa que não lê, né? Tá tudo válido e é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus.